Olá, pessoal. Vamos inicializar a nossa terceira unidade de aprendizagem relacionado à disciplina de pórticos. Bom, o que a gente vai analisar aqui a respeito dos carregamentos? Quando a gente fala nisso, a gente está analisando todas as forças que vão impactar diretamente ou indiretamente determinada estrutura. Então, essa é a ideia. Então, analisando a teoria, sua aplicação, o que a gente pode ter em relação a alguns determinados conceitos em relação. Então, são carregamentos que vão desde a aquisição até um intervalo de vida útil de determinado edifício, de determinada estrutura. Então, vamos analisar gradativamente quais seriam esses carregamentos. Primeiro, um carregamento estático. Estático quer dizer o quê? Parado, não vai interferir na determinada estrutura. Ou seja, ela é aplicada gradativamente e não apresenta variações ao longo do tempo. Ela é estacionária, então não vai modificar a intensidade de força, direção e sentido. Então, eu tenho uma estrutura, ele vai sofrer um carregamento e ele vai ficar ali imóvel, estático. Um outro tipo de carregamento existente é o dinâmico, ou seja, vai ser variações em determinados impactos que vão interferir em determinada estrutura, determinado sistema. Então, exemplo, uma carga batendo em uma determinada superfície, em uma determinada laje, isso tudo vai interferir na estrutura do seu determinado estabelecimento, da sua aquisição. Então, essa é a ideia. Então, o primeiro é o que? Carregamento dinâmico por impacto. Podemos definir como tipo que é a carga aplicada por colisões de objetos nele. Então, essa é a ideia. Eu estou analisando aqui uma determinada figura, uma casa. Então, nessa casa, nós temos várias cargas aplicadas nela. Então, por exemplo, nós temos o peso do telhado em relação à superfície que ele se encontra. Temos o que? A parte do vento colidindo com eles. Nós temos o que? A fundação pode sofrer o impacto de um terremoto. Então, essa é a ideia de um determinado carregamento que pode interferir. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo para fazer essas determinadas análises. E eu fiz um resumo, basicamente, dos tipos de carregamento e quais são os impactos que podem acontecer, abalar. Então, isso tudo é calculado como forma de otimizar e não ter o quê? Um dano na estrutura. Um outro tipo também de carregamento é a análise de estradas. Quando você analisa, tu vai ver como é que vai ser o impacto, a parte de aceleração, de frenagem de um determinado veículo, sempre o quê? Passando por uma determinada ponte, por uma estrada. Então, isso está sofrendo o quê? Um determinado carregamento. E esse tipo é o quê? É móvel, não é estático. Espero que vocês tenham compreendido. Estarei disponibilizando materiais para fazer a aplicação dos seus determinados conhecimentos. Grande abraço, pessoal!